Olá pessoal, continuando aqui no nosso roteiro 3, vamos começar agora a falar da parte de implementação. Então nós temos três variáveis, é o que muda lá do problema de temperatura para esse problema da cavidade, e agora nós estamos resolvendo U, V e P. Então nós teremos três variáveis em cada passo de tempo, e não mais apenas uma, como no caso da temperatura. Mas todo o restante é muito similar. Então, primeiro nós veremos uma implementação com a malha tradicional. Aqui eu estou chamando de não defasada, daqui a pouco a gente vai ver o que é esse defasada. Só que essa implementação não funciona muito bem. Então, nós veremos por que ela não funciona muito bem e como que isso pode ser melhorado. Então, está aqui a malha tradicional. Essa é a nossa cavidade, tem tamanho 1 por 1, está tudo adimensional aqui. Nós temos os pontos onde estão as variáveis, então aqui em cada ponto nós temos U, V e P, em cada um desses pontos. Então aqui está o ponto 0, 0, ponto 1, 0, aqui é o ponto 1, 1, e assim por diante. Esse domínio aqui, ele tem 5 divisões na direção x e 5 divisões na direção y. Estamos fazendo nx igual a ny igual a 5. E o ΔX está aqui, é 1 dividido por nx. O ΔY, por sua vez, é 1 dividido por ny. Nx e ny podem ser diferentes, ΔX e ΔY podem ser diferentes, mas aqui nós vamos considerar a situação em que são iguais, tanto nx com ny, tanto ΔX com ΔY. Então está aqui os índices começando do 0, 0, 0. Essa é a nossa malha. É muito parecida com a malha para temperatura, só que aqui em cada ponto nós temos três variáveis. Está aqui nx, essa é a malha da figura 2, o domínio da figura 2, nx igual a 5, ny igual a 5, definições de ΔX, ΔY, o x é igual a i ΔX e o y é igual a j ΔY, então nós temos o índice i com as mudanças na direção x, o índice j mudando na direção y, e nós temos a solução numérica, a variável numérica, o ij índice k, o ijk, índices i, j e k. Esse valor numérico, o ijk, aproxima a solução verdadeira no ponto i ΔX, j ΔY e no instante de tempo k ΔT. Essa é a aproximação numérica para a componente u da velocidade. Temos a componente v, a aproximação numérica para a componente v, então nós temos VIJK e PIJK. A equação discretizada, aqui obtida anteriormente nesses passos, está aqui, então eu tenho a componente u e v, aqui é a equação vetorial. Nós temos u escalar grade de u, que é o termo advectivo, e nós temos o laplaciano de u. Então isso daqui nós temos, aqui está mostrando apenas a discretização temporal, não é apresentada aqui na equação 16 ainda a discretização espacial. Nós vamos fazer essa discretização aqui, porque isso depende da malha. Então nós temos essa equação, esse termo aqui é o u, esse termo aqui é o u del x, e esse termo é o v del u del y. Então eu tenho no ponto ij u vezes a derivada de u com relação a x. Ou seja, se eu estou nesse ponto aqui, por exemplo, o que é a derivada de u com relação a x? É o u nesse ponto menos o u nesse ponto dividido por 2 ΔX. Essa é a aproximação utilizando diferenças finitas a partir de uma expansão em série de Taylor. Aqui eu não vou passar por esses passos novamente, mas é uma aproximação usando diferenças finitas para a derivada primeira de u com relação a x nesse ponto. E nós temos v del u del y. Se a gente voltar aqui na equação original, essa é a equação original,
aqui estão esses termos. Então, nós precisamos do U del x e do V del U, del y aqui inicialmente no lado esquerdo. O que é del U, del y? Se eu estou nesse ponto, eu vou pegar esse valor de U menos esse valor de U e dividir por 2 delta y, que é a distância entre os dois. Essa é uma forma de aproximar a derivada de U com relação a y. Existem outras formas, essa é uma dessas formas de aproximar essa derivada. Depois nós precisamos de del 2U del x2 e de del 2U, tá aqui é o del 2U del x2, del 2U del y2. Então aqui parece muito com aquele termo, é idêntico àquele termo lá da equação do calor. Nós tínhamos del 2t del x2, por exemplo, del 2t del y2, e aqui a forma de calcular é a mesma. Então, se eu quero aproximar, calcular a derivada segunda nesse ponto, eu pego esse daqui, derivada segunda com relação a x de u, eu pego u nesse ponto, menos 2 vezes u nesse ponto, mais u nesse ponto, e divido por delta x ao quadrado. Essa é a derivada com relação a x, derivada segunda. E com relação a y, agora a derivada com relação a y, eu vou pegar esse termo, esse ponto aqui em cima, menos o ponto central, o ponto onde eu quero calcular a derivada, menos o ponto de baixo. E aí eu divido por delta y ao quadrado. Bom, temos como termo desconhecido apenas o U asterisco. Joga todo mundo para o lado direito, isola o U asterisco e eu consigo calcular o U asterisco no ponto IJ. Lembrando que o U asterisco ainda não é a velocidade no próximo passo de tempo, é apenas um passo numérico intermediário dado pelo método de projeção. Então ele não tem significado físico para a gente. Depois nós vamos para o V, o processo aqui é bem similar. Está aqui a equação para o V. De novo, nós temos aqui o U del V del x. Aqui nós temos o V del y. Aqui nós temos a derivada segunda de V com relação a x, derivada segunda de V com relação a y. O único termo desconhecido é esse V asterisco aqui, perdão. E isolando esse termo do lado esquerdo, passando todo mundo para o lado direito, eu consigo calcular o V asterisco. Note que na equação do U asterisco aparece o V, então aqui aparece o V, e na equação do V asterisco aparece o U. Eles estão conectados. Bom, queremos agora avançar para a nova velocidade. Agora sim, nós calculamos o asterisco. Nós queremos encontrar UK mais 1 e VK mais 1. Essa é a equação para UK mais 1 e para VK mais 1. E nós queremos garantir que o divergente de UK mais 1 seja igual a zero. Mas o que é o divergente de UK mais 1? Se a gente pegar aqui para calcular o divergente em um ponto, o divergente de U é del U del x mais del V del y. Está aqui o divergente em UK mais 1. Então, se eu estou aqui nesse ponto, o que é del U del x? Eu vou pegar U nesse ponto, menos U nesse ponto, divido por 2 delta x, mais V nesse ponto, agora eu quero del V del y, mais V menos V nesse ponto, dividido por 2 delta y, que é exatamente essa equação aqui. O ponto da direita, o ponto da esquerda, ponto de cima e o ponto de baixo. Substituindo as equações 24 e 25 em 27, então eu vou substituir aqui uma aproximação. Aqui é o IJ, mas eu preciso de UI mais 1. Então eu vou colocar, onde tem I, eu vou colocar I mais 1. Coloco I mais 1 aqui, aqui vai ficar I mais 2, aqui vai ficar I. Eu preciso do I menos 1, então onde tem I, eu vou colocar I menos 1.
Depois eu preciso do V e J mais 1, então eu venho para essa equação, coloco J mais 1, depois J menos 1. Volto para essa equação e coloco J menos 1. Substituindo as equações 24 e 25 em 27, que é essa equação aqui, nós temos essa relação para o divergente de UK mais 1, e eu quero que ele seja igual a zero. Essa é a minha imposição. Eu estou calculando uma nova velocidade, e eu quero que essa nova velocidade tenha divergente igual a zero. Substituindo aqui, então, nós temos essa equação 28, e reorganizando esses termos, nós temos aqui uma equação de diferenças para calcular o novo P e J. Qual que é o detalhe dessa equação? Se a gente reparar aqui, ela aproxima uma equação de Poisson, como se fosse uma equação de Poisson. Aqui está o Laplaciano de PK mais 1. Porém, eu vou pegar um ponto que está, não é o meu vizinho imediato, não é o I mais 1, é o I mais 2. Depois eu vou pegar o I menos 2, ou seja, para calcular para um ponto qualquer aqui, imagine que eu estou nesse ponto, na hora de calcular a derivada de P com relação a x, eu preciso pegar esse ponto e esse ponto. Eu vou pegar esse ponto que está 2 acima e esse ponto que está 2 abaixo. Então, é um estêncil diferente, é um estêncil maior que utiliza pontos que estão mais distantes, como mostra aqui a equação 29. O estêncil para a pressão é muito grande, 2 pontos para frente e 2 pontos para trás são usados. Além disso, e aqui é um ponto importante, os pontos pares estão desacoplados. Opa, deixa eu riscar aqui de novo. Os pontos pares estão desacoplados dos pontos ímpares. Agora vai. Dos pontos ímpares, o que leva a oscilações na pressão que não são físicas. Então, esse método de resolução, utilizando essa malha tradicional, não leva a resultados bons. Aqui, por exemplo, se a gente quer resolver nesse ponto aqui, deixa eu fazer um círculo aqui agora. Se eu quero resolver nesse ponto, eu vou usar 2 pontos para a direita, 2 pontos aqui para a esquerda, 2 pontos acima e 2 pontos abaixo. Eu não uso, é o ponto que está a 2 ΔX à direita, 2 ΔX à esquerda, 2 ΔY acima e 2 ΔY abaixo. Note que eu não uso esses pontos vizinhos, então os pontos ímpares estão desacoplados dos pontos pares. Esse ponto aqui da pressão não está conversando com esses pontos vizinhos aqui, assim como esse ponto que está no X. Então esse é um problema da malha tradicional. Resolver o problema do escoamento de um fluido newtoniano com um método de projeção e diferenças finitas nessa malha tradicional não é muito eficiente. Uma maneira de contornar esse problema é usando uma malha defasada. Nós veremos no próximo vídeo e eu vou fechando esse vídeo por aqui. Muito obrigado.